Hoje a Igreja celebra a memória de São Luís Gonzaga, jovem religioso que se dedicou ao estudo, à oração, ao serviço de pobres e doentes, orando e intercedendo por todos os religiosos e religiosas. Celebremos com fé. Leitura do segundo livro dos Reis. Naqueles dias, quando Atália, mãe de Ocosias, soube que o filho estava morto, pôs-se a exterminar toda a família real. Mas Josaba, filha do rei Jorão e irmã de Ocosias, raptou o filho dele, Joás, do meio dos filhos do rei, que iriam ser massacrados, e colocou-o, com sua ama, no quarto de dormir. Assim, escondeu-o de Atália, e ele não foi morto. E ele ficou 6 anos com ela, escondido no templo do Senhor, enquanto Atália reinava no país. No 7º ano, Joiada mandou chamar os centuriões dos quereteus e da escolta, e introduziu-os consigo no templo do Senhor. Fez com eles um contrato, mandou que prestassem juramento no templo do Senhor e mostrou-lhes o filho do rei. Os centuriões fizeram tudo o que o sacerdote Joiada lhes tinha ordenado. Cada um reuniu seus homens, tanto os que entravam de serviço no sábado como os que saíam. Vieram para junto do sacerdote Joiada, e este entregou aos centuriões as lanças e os escudos de Davi, que estavam no templo do Senhor. Em seguida, os homens da escolta, de armas na mão, tomaram posição a partir do lado direito do templo até o esquerdo, entre o altar e o templo, em torno do rei. Então Joiada apresentou o filho do rei, cingiu-o com o diadema e entregou-lhe o documento da aliança. E proclamaram-no rei, deram-lhe a unção e, batendo palmas, aclamaram: Viva o rei! Ouvindo os gritos do povo, Atália veio em direção da multidão no templo do Senhor. Quando viu o rei de pé sobre o estrado, segundo o costume, os chefes e os trombeteiros do rei junto dele e todo o povo do país exultando de alegria e tocando as trombetas, Atália rasgou suas vestes e bradou: Traição! Traição! Então o sacerdote Joiada ordenou aos centuriões que comandavam a tropa: Levai-a para fora do recinto do templo, e se alguém a seguir, seja morto à espada. Pois o sacerdote havia dito: Não seja morta dentro do templo do Senhor. Agarraram-na e levaram-na aos empurrões pelo caminho da Porta dos Cavalos até o palácio, e ali foi morta. Em seguida, Joiada fez uma aliança entre o Senhor, o rei e o povo, pela qual este se comprometia a ser o povo do Senhor. Fez também uma aliança entre o rei e o povo. Todo o povo do país dirigiu-se depois ao templo de Baal e demoliu-o. Destruíram totalmente os altares e as imagens e mataram Matã, sacerdote de Baal, diante dos altares. E o sacerdote Joiada pôs guardas na casa do Senhor. Todo o povo do país o festejou e a cidade manteve-se calma. Palavra do Senhor, graças a Deus. Jerusalém por sua morada.
preceitos que lhes dei a conhecer. Os filhos deles igualmente hão de sentar-se eternamente sobre o trono que te dei. O Senhor preferiu Jerusalém por sua morada, pois o Senhor quis para si Jerusalém e a desejou para que fosse sua morada. Eis o lugar do meu repouso para sempre. Eu fico aqui, este é o lugar que preferi. O Senhor preferiu Jerusalém por sua morada. De Davi farei brotar um forte oleiro, acenderei ao meu ungido uma lâmpada, cobrirei de confusão seus inimigos, mas sobre ele brilhará minha coroa. O Senhor preferiu Jerusalém por sua morada. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Não junteis tesouros aqui na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e os ladrões assaltam e roubam. Ao contrário, juntai para vós tesouros no céu, onde nem a traça e a ferrugem destroem, nem os ladrões assaltam e roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. O olho é a lâmpada do corpo. Se o teu olho é sadio, todo o teu corpo ficará iluminado. Se o teu olho está doente, todo o teu corpo ficará na escuridão. Ora, se a luz que existe em ti é a escuridão, como será grande a escuridão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Reflexão. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, a primeira leitura nos fala do restabelecimento do pacto entre o povo e Deus, da luta pela justiça e sobre a preservação da descendência de Davi, importantíssima para a história messiânica de Israel. Com o salmista, cantamos sobre o juramento de Deus a Davi. Dele, Deus faria brotar o Salvador. No Evangelho de hoje, Jesus ressalta que devemos nos preocupar em angariar tesouros no céu e não na terra. O convite de Jesus é para que busquemos as coisas do alto. Não significa deixarmos de lutar por uma vida digna aqui na terra. No entanto, essa luta terrena não pode ser maior do que a luta pelas bênçãos de Deus. São Luís Gonzaga, cuja memória hoje celebramos, atendeu exemplarmente esse chamado de Cristo. Nascido na Itália em 1568, São Luís Gonzaga teve uma vida curta. Atendendo ao chamado para a vida religiosa, já aos 10 anos,
consagrou-se a Maria. Aos 14 anos, optou pelo caminho menos fácil. Renunciou ao título de marquês e a uma vida de glórias para viver uma vida de caridade a serviço dos doentes. Foi canonizado em 1721 e proclamado patrono dos jovens por ter falecido muito cedo, quando tinha ainda 23 anos. Atendendo também nós ao chamado de Cristo, busquemos as riquezas de Deus, a luz do Espírito Santo, a paz, o amor, a plenitude da vida, a partilha com os que mais precisam. São Luís Gonzaga, rogai por nós. Santa Maria, rogai por nós. Amém. Bênção do cristão. O Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça brilhar sobre nós a sua face e se compadeça de nós. O Senhor volte para nós o seu rosto e nos dê a paz.